Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, mais um encontro aí do Descomplicando a Psicopedagogia. Se você está vendo a reprise dessa aula, então seja bem-vinda. Seja bem-vindo também, Hoje a gente vai estar falando aqui sobre como a gente deixar a nossa agenda sempre cheia e agenda de consultório, tá? Então, não é nada mirabolante que eu vou compartilhar com vocês, são algumas dicas simples da gente fazer no nosso dia a dia e que a gente precisa fazer, que auxilia aí pra gente ter sempre a agenda lotada aí, tá bom? Então, boa noite aí a todo mundo que tá entrando, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos vocês que estão entrando aí, pessoal. Boa noite. Edime Medeiros, você pediu uma solicitação aqui. Você quer participar? Quer falar alguma coisa mesmo? Foi sem querer? Deixa eu só tentar fixar aqui, gente. Peraí. Quem tá entrando aí, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Peraí, que eu vou conseguir. Aí, tá? Então, o nosso tema de hoje, eu vou estar passando para vocês algumas dicas, tá? São dicas mesmo, que a gente vai estar fazendo durante aí a nossa prática profissional, tá? São alguns detalhes pra gente estar fazendo que faz toda a diferença aí pra gente conseguir ter uma agenda mais cheia, tá? Todos vocês que estavam aqui ontem, participaram da aula de ontem, comenta aqui pra mim de onde vocês são também, tá? Então, se tem alguém aqui que não estava aqui ontem, eu vou me apresentar rapidamente aqui, que meu nome é Cláudia Moura, eu sou psicopedagoga clínica institucional. E eu venho trabalhando aí com vocês, com colegas de profissão, pra gente trocar aí informações, Então, eu vou passando sempre para vocês aquilo que dá certo para mim, tá? Então, eu sei aí que no início da nossa carreira aí, nos primeiros atendimentos clínicos principalmente, é mais difícil aí do que o institucional e a gente se sente assim muito insegura, são muitas informações na verdade e a gente fica um pouco meio perdido, o que fazer, como começar, por onde eu começo, eu sei bem disso porque eu passei por isso também, assim como vocês podem estar passando ou já passaram, mas eu já passei sim por isso, por essa questão de ter insegurança para começar, de ter sem saber por onde começar, como fazer, Então, assim, eu gosto muito de estar compartilhando, de estar auxiliando, tá? Então, assim, eu vejo a nossa profissão, psicopedagogas, como um foco maior em ajudar pessoas. Eu sempre falo isso para vocês. Então, o nosso objetivo, ele nada mais é do que conseguir ajudar as pessoas, do que conseguir ali ajudar a família que a gente atende, a criança que está perto da gente ali, que a gente está atendendo, e ajudando os colegas também, as companheiras aí, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai trocando informações, Eu passo algumas informações para vocês, vocês passam outras para mim. E isso aí a gente vai enriquecendo, a gente vai se fortalecendo, E a gente vai só crescendo aí o nosso conhecimento. Então, quando a gente compartilha um conhecimento, a gente está reforçando essa aprendizagem aí pra gente, tá? Então, nós somos profissionais aí da aprendizagem e a gente precisa estar focado nessa questão de aprendizagem, tá? Então, aprendam aí, anotem mais essa. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, tá? Então, a gente vai fixando o conteúdo, a gente vai estudando um pouquinho mais e a gente vai sempre aprendendo, a gente vai sempre aprimorando aquele conhecimento ali, até mesmo o conhecimento que a gente já tem, tá? Então, essa metodologia de ensinar, de passar para o outro, ajuda muito a gente também aí na nossa prática, tá? Ontem a gente deu umas dicas para vocês de como começar, os atendimentos clínicos, os atendimentos psicopedagógicos. E hoje eu vou estar falando para vocês aqui algumas dicas, tá? Pra gente deixar a nossa agenda cheia, tá? Mas
uma dica aqui para vocês, eu já falei ontem, vou falar de novo. Não comecem, quem não começou ainda, tá? Quem ainda não está atendendo, então não comece aí querendo já ter a agenda lotada, tá, gente? Então ontem, se vocês estavam aqui ontem, eu falei qual que é o benefício da gente começar aos poucos. Então a gente precisa começar ali com o primeiro paciente, ali aprofundar mesmo ali naquele conhecimento, né? Se você, quando é o seu primeiro, se possível, você fazer uma supervisão, você aprofundar ali naquele atendimento, aprimorar aí a questão da avaliação, do processo avaliativo que a gente precisa ter, né? Como base aí. Então, anotem aí, 3 coisas que vocês precisam ter, assim, na ponta da língua. Precisa saber mesmo o processo de avaliação, a devolutiva e o processo de intervenção. Então, basicamente, a nossa prática ali dentro, com a criança ali, o básico, são essas 3 coisas, tá? Processo de avaliação, passo a passo aí de avaliação, processo da devolutiva, porque depende muito de como a gente vai fazer essa devolutiva, se os pais eles vão querer aprimorar, eles vão querer estar junto com a gente, tá? Então, se os pais eles vão querer estar junto com a gente, se eles vão querer dar seguimento aí ao processo terapêutico aí com as crianças, né, ao processo aí de intervenção. Então é nessa devolutiva, é como a gente aborda os pais, é como a gente apresenta todo o resultado que a gente teve. Então precisa ser muito bem elaborado, tá? E a devolutiva a gente precisa passar ela escrita e passar ela ali na sessão. E o terceiro é o processo de intervenção. Isso aí é o básico pra gente, tá? Dar início. E pra gente ter uma agenda mais cheia, tá? Então, depois que a gente começa os atendimentos aí, a gente vai precisar, são apenas umas dicas, tá? Que a gente vai estar fazendo. Eu vou estar dando aqui pra vocês, anotem aí, porque são dicas que muitas vezes passa desapercebido e faz toda a diferença aí na nossa prática, tá bom? Então, vamos aí. Eu vou passar para vocês algumas, anotem aí, tá? A primeira dica. Então, você precisa estar aí nas mídias sociais. Então, você precisa postar, tá? Ontem eu falei para vocês a questão das redes sociais, que a gente precisa usar, né? Esse mecanismo que a gente tem aí. E você precisa postar. Foto do seu trabalho, você precisa postar algo a respeito aí da sua prática profissional, você precisa postar o seu ambiente de trabalho. Então, as pessoas, elas precisam começar a conhecer você, tá? Então, assim, é muito melhor quando uma pessoa te indica e a pessoa fala, é fulana, eu já vi ela no Instagram, já vi uma reportagem não, já vi um post dela lá no Face, eu já vi alguma coisa. Então, a gente precisa fazer o nosso trabalho ser visto, tá? Por 2 motivos aí. Primeiro, as pessoas, elas precisam saber quem a gente é. Tá? Então, assim, quando a gente trabalha principalmente com crianças, as pessoas, elas gostam de saber quem ali a prática da pessoa, se a pessoa já tem experiência, se a pessoa, como que é. Então, assim, dependendo de como a gente porta profissionalmente, de como a gente se coloca aí, como a gente é vista, isso aí vai influenciar para as pessoas chegarem até a gente, tá? A segunda que é importante é que muitas pessoas não sabem ainda para que serve um psicopedagogo, tá? Então, assim, ultimamente está muito em alta, né, o psicopedagogo, mas as pessoas não sabem bem o que faz um psicopedagogo, não é verdade? Vocês percebem isso aí? Coloquem aí para mim se vocês percebem isso. Então, às vezes chega pra gente pais que trazem a criança encaminhados aí pela escola, mas eles não sabem bem o que faz um psicopedagogo. Então, é muito comum as pessoas confundirem o psicopedagogo com aula particular, né? Eu até fiz um post no Instagram aqui hoje a respeito da diferença do atendimento psicopedagógico e da aula particular, tá? Então, as pessoas, elas costumam confundir isso ou elas confundem com o psicólogo,
tá? Então, muitas vezes eles trazem a criança pra gente achando que a gente é psicólogo. Às vezes vem com problemas emocionais, com alguns outros transtornos aí emocionais, achando que a gente vai resolver. E não é bem assim. Então, a gente precisa, sempre que possível, estar falando do o que a gente faz, tá? Então, aí, se você está nas mídias, se você tem o Instagram, se você tem o Face, então sempre poste alguma coisa, fala o que o psicopedagogo faz, comece a postar alguma coisa do seu trabalho, mesmo que você não esteja atuando ainda, mas faz um post lá do que o psicopedagogo faz, mostra alguma coisa, vai mostrando que as pessoas elas vão começar a ver você, tá? Então, quem não é visto, não é lembrado. Tá? Então, as pessoas elas precisam saber o que o psicopedagogo faz e quem é você, tá bom? Então, aí, principalmente na sua cidade, se você mora na cidade grande, então foca aí no seu bairro, no bairro que você pretende atender, tá? É muito importante as pessoas elas conhecerem a gente, conhecer o que a gente faz, ok? Muitos confundem com aula particular ou com sessão de psicólogo para crianças. Sim, exatamente isso. Sempre tem, tá? Então, assim, é meio confuso ainda para as pessoas o que o psicopedagogo faz. Qual a diferença do psicopedagogo, do pedagogo e do psicólogo? Então, eles têm muita essa dificuldade, tá? Então, até já ouviram falar em psicopedagogo, mas não sabem o que faz, para que serve, né? Para que serve um psicopedagogo? Então, assim... quem está aí dentro da educação sabe, né? A gente estuda bastante, a equipe multiprofissional aí, mas muitas vezes os pais que são leigos, que não conhecem, eles não têm ideia do que faz, como que o psicopedagogo pode auxiliar, tá? Não podemos esquecer também que a psicopedagogia é uma área de atuação da psicologia. Sim, tanto que psicólogo, às vezes o psicólogo, ele é psicopedagogo também, porque faz a pós, tá? E a gente tem algumas práticas, algumas coisas que a gente precisa, alguns conhecimentos que é da psicologia. A gente não pode aplicar testes, a gente não vai fazer tratamento com a criança, processo terapêutico, mas a gente sabe que alguns conhecimentos a gente precisa ter da psicologia sim, tá? Da teoria comportamental, algumas coisas a gente vai ter que estudar, e a gente vê muito isso aí nas provas projetivas, né? A gente sempre precisa conhecer, aprofundar um pouquinho aí para conhecer um pouquinho o emocional aí da criança, tá bom? Mas aí, quando a gente percebe que tem algo emocional, a gente vai fazer o quê? Encaminhar para o psicólogo, né? Cada um aí na sua área, tá bom? 2. Crie eventos aí para se promover, tá? Esse criar eventos que eu coloquei aqui, a gente sabe que a gente não tá mexendo com eventos agora, né? Durante a pandemia, esse último ano, a gente tá assim, tudo online, mas nada impeça que esses eventos sejam online, tá? Então eu vou dar uma dica para vocês. Aqui na minha cidade, eu trabalho também com a psicopedagogia institucional e eu já fiz ano passado e agora eu vou fazer novamente uma live, tá? Então eu vou dar uma dica para vocês. Uma live, porque eu trabalho pela prefeitura, então eu sou a psicopedagoga do município. E aí eu dou assessoria às escolas municipais. E aí, eu vou fazer para toda a rede municipal uma live de acolhimento aos pais, tá? Então, vai ser o quê? Um acolhimento, vai ser uma live onde eu vou estar tirando dúvida dos pais, conversando e passando como que vai ser esse início, né, de ano letivo, que aqui pra gente vai começar agora, início de março. Então, é um momento de quê? É um evento, isso é um evento. Então, é um momento de quê? As pessoas que não me conhecem vão passar a me conhecer. Então, elas vão saber um pouquinho do meu trabalho, elas vão ver que eu atendo também, né? Que eu atendo tanto na instituição quanto na clínica. Então, elas vão saber para que serve o psicopedagogo que eu vou estar falando. Então, isso daqui é algo que a gente promove o nosso nome. Então, as pessoas, elas precisam nos ver. Então, esse tipo de evento, ele ajuda bastante, tá? Então, assim, o que a gente pode estar fazendo? O que vocês podem estar fazendo também? Oferecer esse tipo de trabalho nas escolas,
tá? Aqui já faz parte do meu trabalho, mas aí onde vocês estão, vocês podem fazer... Boa noite, Éder, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem divulgar, né, nas escolas como uma forma de parceria, tá? Então, você oferece o seu trabalho para a escola e em troca da sua divulgação, ali durante você tá falando aí com os pais, durante você tá aí dando esse acolhimento aí para os pais, você tá fazendo um trabalho aí que vai auxiliar a escola, mas ao mesmo tempo você vai fazer um trabalho aí de divulgação da sua marca, tá bom? Gente, teve alguém que me perguntou se ia ter momento para tirar dúvida. 2 recadinhos aqui para vocês, tá? Primeiro, quem tiver dúvida pode ir colocando, que eu vou respondendo vocês ao longo, tá? Da nossa discussão aqui. E outra coisa é que ontem, quem tava ontem, eu falei que poderia fazer... perguntas na caixinha que eu deixei, só que eu não consegui responder todo mundo, tá? Então o dia de hoje foi bem corrido, eu não consegui responder todo mundo, então se vocês, quem eu não respondi, eu vou colocar a caixinha de novo e vocês podem refazer que eu vou estar respondendo vocês, tá? Com todo carinho aí, mas é porque não deu tempo mesmo, hoje o dia foi bem corrido, tá bom? Quem tiver dúvida pode ir colocando aí, tá joia? Temos pessoas pedindo para participar aqui, para comentar, mas no finalzinho aqui eu vou deixar vocês, eu vou chamar vocês para estar conversando comigo, tá? Eu vou passar aqui o que eu preparei primeiro, aí mais para frente eu chamo vocês pra gente conversar, tá bom? O próximo. Alinhe bem os seus objetivos, tá? Então, assim, quando eu falo em alinhar os seus objetivos, entra um pouquinho no que eu falei ontem. Você precisa estar fazendo todo esse planejamento de como que o quanto que você almeja ganhar. Você precisa fazer o planejamento, a planilha aí dos seus gastos, a planilha de quanto você quer alcançar e para você definir qual que é o valor que você precisa cobrar e quantos clientes você precisa ter aí, atendimento no mês, né? Que é para a gente poder saber como que eu vou trabalhar. Então, eu preciso de ter esse alinhamento, tá? Então, assim, porque de repente, para mim, a agenda cheia é eu atender, vamos supor, de 8 da manhã às 18 da tarde. Mas para você, de repente, ter a agenda cheia é ter 4 atendimentos aí no dia, só na parte da tarde. Ou para você, a sua agenda vai estar cheia se você atender 2 vezes por semana. Então, depende muito do seu planejamento, tá? Então, o seu planejamento, ele é fundamental nisso daí. Porque não adianta eu divulgar demais também e se a minha agenda já está cheia. Ou se meu tempo de atendimento é pouco, tá? Eu preciso ter isso aí bem definido para mim. Eu preciso colocar isso aí na ponta do lápis, e aí no papel, né, na nossa planilha, para mim saber como que eu vou dispersar, como que eu vou organizar essa minha divulgação aí para ter essa agenda sempre do jeito que eu preciso, que eu almejo, tá bom? Então, vamos lá, mais uma dica aí. Fazer um levantamento das reais necessidades apresentadas na sua cidade em relação às dificuldades de aprendizagem, tá? Então, isso aí é muito interessante. A gente precisa saber até mesmo aonde divulgar, para quem a gente precisa apresentar o nosso trabalho, tá? Então, onde que é mais fácil a gente fazer divulgação é em escolas, tá? Mas eu preciso saber... como que como que eu vou colocar para vocês? Eu preciso saber mais assim, como que eu vou trabalhar, quais são a maior necessidade, na verdade, né, ali da sociedade, quais são a maior necessidade das pessoas ali que eu vou divulgar o meu trabalho, né? Então, é bom a gente conhecer as escolas, tá? Então, assim, se você ainda não faz atendimento clínico, é interessante você visitar as escolas aí do seu bairro, da onde você vai atender. Você procurar conhecer, você se apresentar ali para a equipe gestora. Você falar um pouco do seu trabalho, qual que é a sua proposta, como que você pretende trabalhar
propor alguma coisa interessante, tá? Para a escola. Sempre, gente, no início a gente vai trabalhar de graça, tá? Então, assim, no início a gente sempre propõe alguma parceria onde a pessoa ela vai ter um ganho, tá? Em ter a gente como parceiro ali. Inicialmente a gente faz muita coisa assim de graça, então a gente dá palestra de graça, faz algum atendimento, sempre vai ter alguma coisa, porque o foco nosso ali é uma divulgação, tá bom? E é bom a gente conhecer também como que trabalha a escola, tá? Então, qual que é ali a linha de trabalho, qual que é os métodos pedagógicos, como que os profissionais ali trabalham. Então, é uma investigação aí que é interessante a gente ter essa troca aí. A gente começa pelaquela escola que está mais perto da gente, da onde a gente vai atender, tá? E... Ui, quase que cai tudo aqui. Onde a gente vai atender e depois, quando a gente vai tendo clientela, a gente começa a fazer essas visitas aí, visitando as escolas das crianças, tá? Então, a gente tem esse conhecimento aí e a gente, consequentemente, a gente já vai conhecendo a equipe gestora, a equipe pedagógica, a gente vai se aproximando de alguns pais, tá? Então, isso daí ajuda bastante. Antes eu fazia muita palestra nas escolas, mas era presencial. Então, agora a gente reverte isso aí para o virtual, mas auxilia da mesma maneira, tá ok? Se vocês tiverem dúvidas, gente, vocês podem ir colocando aqui para mim, tá bom? Mais uma dica é você fazer o levantamento aí das suas escolas, tá bom? Então, faça um levantamento aí da sua cidade, de todas as escolas, de escolas para você visitar, de escolas para você buscar a conhecer, das escolas públicas e escolas privadas também, tá bom? E aí você precisa fazer um estudo assim por alto de que tipo de atendimento, né? Por exemplo, você vai numa escola privada. Então, é necessário você fazer uma pesquisa primeiro, o que você pode oferecer para aquela escola ali que vai auxiliar, que vai ajudá-la, né? Que vai encher os olhos dela ali para ela querer ter uma parceria com você. Então, é preciso fazer um estudo a respeito disso aí, do ambiente que a gente vai, tá? Para a gente saber o que oferecer. Primeiro a gente oferece alguma coisa, como eu já sempre falo para vocês, o nosso trabalho é em ajudar pessoas. Então primeiro a gente oferece, primeiro a gente ajuda e depois a gente tem um retorno que a gente quer, tá bom? E inicialmente, não é só inicialmente, é sempre, mas no início é mais trabalhoso. Então a gente precisa de trabalhar isso mais, é algo... que a gente precisa fazer com frequência e vai demandar muito tempo, tá? Demanda muito tempo mesmo, mas é um processo que precisa ser contínuo, tá? Então, assim, não adianta você fazer isso aí 2, 3 dias e depois largar e não fazer mais, ficar 2 meses sem fazer nada. Então, é algo que você tem que estar fazendo sempre, tá? Tem que estar sempre buscando novas parcerias, levando o que o psicopedagogo faz para outros profissionais, para dentro da escola, para dentro de outras instituições, tá bom? Vocês lembram que ontem eu falei a respeito de saber lidar com pessoas, né? Então é o nosso papel e a gente precisa aprender a lidar com pessoas, a trabalhar ali diariamente, a estar assim sempre convivendo com pessoas, e esse é um papel que a gente vai desempenhar sempre, tá bom? Legal, deixa eu ver aqui. É legal divulgar nas escolas públicas? Olha, legal no sentido de legalidade, tá? É legal, não tem nada. Você vai chegar e você vai conversar com a equipe gestora, tá? Então, desde que a gestão ela não se oponha, você pode conversar com a gestão, levar a sua proposta, não tem nada que impeça, tá? Você fazer um trabalho em escolas públicas, desculpa. Então, assim, principalmente se você levar algum benefício aí para a escola. Então, se você oferece aí uma palestra para os pais, um apoio aí, uma capacitação para os professores, né, para estar trabalhando. É interessante isso porque às vezes a gente chega e a gestão, ela nunca ouviu falar da gente, ela não conhece, então eles não vão ficar indicando pessoas se eles não sabem nem como que a gente trabalha, né? Eles não conhecem nada, não tem, a gente ainda está começando, então não temos um nome aí no mercado ainda, mas quando a gente leva uma proposta de algo que a escola está precisando, aí é outra coisa. Então primeiro a gente mostra o trabalho,
mostra do que a gente é capaz, né? Digamos assim. Mostra por que a gente tá ali e que a gente realmente quer ajudar, que a gente tem um conteúdo e aí depois a gente aí eles vão indicar aí pra gente, tá? Então, assim, é uma questão de parceria, né? Eu falo que nós não conseguimos trabalhar assim sozinhos, a gente trabalha muito com parcerias, tá? Então, é interessante a gente sempre estar procurando. Acho que tem uma pergunta aqui. Quais os melhores lugares para se divulgar com panfletos, tá? Panfletos é interessante você divulgar em locais próximos ali à sua clínica, tá? Então, assim, você coloca no comércio local ali próximo, no bairro, e pode divulgar quando você for fazer divulgação em escolas, você pode deixar nas escolas também, deixa um bloquinho lá para quando, se eles por acaso for encaminhar alguém, né, um pai chegar, aí tem alguma coisa para estar fazendo. Não aconselho muito divulgar com panfleto em locais muito longe, tá? Do seu local de trabalho, porque as pessoas, geralmente elas procuram ambientes mais próximos, tá? Então, se você mora em cidade grande, se você mora em cidade pequena, você pode fazer uma divulgação geral aí, mas priorizando mais próximo, tá bom? Comecei há um mês, já tenho 3 pacientes. Nossa, muito bem, Franciele, parabéns, tá? Já tá tendo assim uma quantidade boa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, né? Então vamos continuar, tá? Então o próximo aí, eu coloquei fazer visitas, né? Então fazer visita nas escolas da cidade, apresentar sua proposta de atendimento, né? O que é essa proposta de atendimento? É você mostrar, faça assim um esqueleto de como você trabalha, o que você pretende fazer, se você vai trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem, o que você propõe, a sua proposta aí para a escola. Então monte um projetinho, tá? Leve assim algo por escrito, não fica só conversando. Então monte alguma coisa por escrito, tá? Leve para a escola, assim, tudo bem organizado. Olha também o seu marketing pessoal, tá? Então vá assim bem apresentável também, né? Como uma profissional, para você estar conversando aí com a gestão, tá? Principalmente quando você não conhece a gestão, mas não, leve um material de divulgação, leve algo assim que eles possam conhecer também do seu trabalho, e aí o projeto por escrito é bastante válido, tá bom? Ofertar palestras, cursos, capacitações, já coloquei aqui, oficinas e orientações, de acordo com as necessidades apresentadas. Isso aqui é interessante, tá? Porque às vezes, por exemplo, eu coloco no meu projeto lá e levo para a escola que eu posso fazer um atendimento online aí para os pais, né? Mas a escola, ela tá precisando de um atendimento para os professores. Então, assim, não deixar muito fechado, né? A gente se adaptar, assim, um pouquinho à realidade da escola, o que a escola precisa. É claro que a gente não vai fazer tudo, assim, igual a escola quer. A gente precisa de ter o nosso projeto, assim, fidedigno, né? Com o que a gente pensa. Mas que a gente seja maleável, a gente tenha resiliência aí de acordo com a necessidade, tá? Apresentada aí pela escola. E podendo sofrer alterações, caso haja necessidade, tá? E aí, confeccionar materiais para divulgação atrativos, tá? E aí vem cartão de visita. Ultimamente, a gente às vezes nem vê as pessoas usando assim esse tipo de divulgação, né? Caiu bastante, igual divulgação com cartão de visita, com panfleto, em rádio, mas ainda se utiliza, tá? Então, assim, é bom você ter e ter algo atrativo, que chame a atenção aí das pessoas, que seja objetivo, tá? Aqueles panfletos cheios de letras miudinhas, cheio de coisinhas pequenas, de letras miúdas, ali as pessoas não leem. Então, assim, que seja algo que chame a atenção, coloque uma frase, assim, de impacto, que as pessoas vão ler e vão se interessar ali pelo conteúdo apresentado, tá bom? Então, isso aí faz muita diferença. E é bom a gente colocar ali uma logo, né? Então, assim, crie uma logo para você, coloque lá no seu cartão de visita, o seu e-mail. A gente precisa de ter um e-mail,
um contato de WhatsApp, né, que seja fácil das pessoas entrarem em contato, e a sua rede social para elas acompanharem o seu trabalho. Então acaba que sendo que as redes sociais elas acabam sendo uma vitrine ali do nosso trabalho, tá? Uma dica, não divulguem as sessões, não divulguem seu paciente aí sem autorização do uso de imagem por escrito aí dos pais, tá bom? Não, nem só das crianças, mas de ninguém, nem de adulto, nem adolescente. Então não faça essa divulgação. Você pode divulgar o seu trabalho, divulga alguma coisa ou outra, mas preserve sempre a identidade aí do seu paciente, tá? Até mesmo se você for fazer um estudo de caso, for discutir alguma coisa assim com alguém ali da própria cidade, então você sempre preserve a identidade, tá? Da criança, a identidade do seu paciente. Então a gente precisa de ter esse, como é que fala, esse sigilo profissional, tá? Então o que a gente ouve lá na clínica é sigilo, tá? É trabalho, a gente não pode divulgar isso aí para outras pessoas. A gente não pode de forma alguma utilizar essas informações para outros fins que não seja o nosso processo de avaliação, tá bom? E aí, ainda falando dos panfletos, né? Colocar informativos assim que sejam interessantes, que chamem a atenção aí, que tenha os contatos necessários para te contactar, né, para entrar em contato com você. E se você trabalha numa equipe, numa clínica, então você coloca aí essa divulgação junto com o pessoal da clínica. Eu gosto muito de parceria com outros profissionais, eu acho que é muito válido. Primeiro porque a gente sempre precisa de outros profissionais para estar trabalhando junto, tá? Por mais que você não tenha uma clínica ali, que você não vai estar trabalhando todos os dias com outros profissionais, mas se você tiver uma parceria, se você tiver o conhecimento, a proximidade com outros profissionais, isso ajuda muito, tá? Por que que ajuda? Às vezes chega uma criança pra gente e você precisa de um retorno do neurologista, por exemplo, e você não conhece. Então, até que você consegue, você não tem um contato, você não consegue conversar, então é um processo burocrático que demora muito. Então, às vezes, você precisa de um parecer do psicólogo, e aí até que o psicólogo ele envia para a família, que a família envia para você, então acaba atrasando o nosso processo, tá? Quando você tem uma equipe, que você trabalha em equipe, você informa a família que trabalha em equipe, então, assim, eu, por exemplo, quando eu trabalho, chega uma criança para mim, que ela é atendida pela psicóloga, que é minha parceira, então eu já aviso a mãe, já ligo diretamente para a psicóloga, então, como que é? Então, a gente trabalha nessa versão em equipe, tá? A gente tem essa interação, então, às vezes, tem paciente que tá com a neuro, tá com a fono, tá com a psicóloga e tá comigo. E nós todas somos parceiras, né? A gente não atende no mesmo lugar, mas nós temos essa parceria, tá? Então, isso é muito interessante, facilita muito o nosso trabalho. E essa questão também de um estar indicando para o outro é excelente, tá? Então, nos ajuda muito. A gente tem, assim, uma troca que é muito bacana, tá? Então, assim, você tem uma referência de profissional ali para você estar indicando o seu paciente, uma referência de profissional que você conhece, que você sabe que vai atender, tá? Parabéns por compartilhar conhecimento tão necessário para quem está começando. Sim, o meu objetivo aqui é ajudar realmente quem está começando. Eu sei que é difícil, né? Posso ajudar na divulgação. Deixa eu ver. Ok, se vocês forem tendo dúvidas, gente, vocês podem estar colocando, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. O que mais que eu anotei aqui? E aí vem a questão da divulgação, né? Então, assim, a gente tem o panfleto, a gente tem tudo ali, mas a gente precisa de estar fazendo o quê? Divulgação, tá? Divulgação, divulgação, divulgação. Então, a divulgação online e a divulgação offline, tá? Então, a gente precisa sempre estar trabalhando nessa linha de divulgação. A gente não vai parar, tá? E uma divulgação que eu acho que vale muito a pena, sabe? Que eu acho que é a que mais conta, é a divulgação boca a boca,
tá? Então, o que é esse boca a boca? É você atender bem o seu paciente, você conseguir um resultado satisfatório com ele e ele vai te indicar para outra pessoa. Então, assim, quando ele vê que alguém precisa, ele vai indicar você. Ele vai indicar você porque ele conheceu o seu trabalho, ele gostou, a criança evoluiu, você conseguiu trabalhar aí a orientação da família adequadamente. Então, não tem marketing melhor do que uma divulgação aí de alguém que já passou pelo nosso trabalho, tá? E como que a gente vai fazer isso aí? É fazendo o nosso trabalho com excelência, tá, gente? O que é excelência? Ser perfeito sempre, desde o início? Não. Ser excelência é a gente ter compromisso e a gente buscar sempre dar o nosso melhor. Então, a gente não pode deixar o nosso trabalho de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. A gente precisa fazer de uma forma, assim, única. Então, cada dia eu preciso, quando eu vou trabalhar, eu preciso ali estar ciente que eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso dar o meu melhor para aquela criança, porque o meu planejamento ali vai fazer diferença na vida daquela criança, na vida da família inteira, tá? Então, eu preciso sempre estar buscando o melhor. Então, por isso que eu falo que nós, psicopedagogos, a gente sempre tem que estar estudando. Então, a gente tem que estar sempre buscando algo a mais, a gente tem que estar sempre buscando conhecimentos a mais, tá? Pra gente conseguir dar o nosso melhor. Teve alguma pergunta? Eu não sei se teve uma pergunta aqui, gente, sobre neurociência. Eu falei de estudar aqui. E eu lembrei que eu vi e passou. Ah lá, curso de neurociência é interessante para o psicopedagogo? Sim, tá? É bem interessante, ajuda a gente bastante no nosso trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com neurociência. Eu gosto demais de estudar neurociência, porque eu acho que ela ajuda muito na nossa prática profissional, tá? Então, eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e eu sempre estou estudando alguma coisinha a mais, porque na nossa prática é muito importante a gente saber, por exemplo, um transtorno, como que a criança ela tem um certo tipo de transtorno. Como que isso vai afetar o comportamento da criança? Que área do cérebro que está sendo afetada? É da linguagem, é motor? Para me saber até como que eu vou intervir, como que eu vou trabalhar. Então, é muito interessante a gente saber, tá? Então, assim, inicialmente, para você aí que está começando, você vai focar no básico, tá? Então, você precisa ter o seu básico bem sólido aí, precisa ter esse processo de avaliação bem sólido, bem confiante, tá? Então, estudar bastante, treinar, e interessante se você está começando, arruma uma supervisora, tá? Pelo menos no primeiro atendimento, para você se sentir mais segura, para você não fazer as aplicações errado, você ter alguém te auxiliando, que ajuda muito, tá bom? E o processo de devolutiva, que eu já falei, de intervenção. Então, se você está começando, você precisa estudar o básico, focar no básico, tá? Mas aí, aos poucos, a gente vai se aprofundando e a gente precisa de ter outros conhecimentos, tá? Então, uma das habilidades que nós, psicopedagogos, temos que ter é o hábito de aprender. Não só da nossa área, mas o hábito de ser curioso em outras áreas também, tá? Então, quando a gente estuda alguma coisa de psicologia, a gente lê algum livro, claro que a gente não vai trabalhar igual psicólogo, mas a gente ter aquele conhecimento, ter aquele olhar diferenciado, ajuda a gente até saber quando encaminhar a criança para o psicólogo, tá? Quando que o psicólogo vai poder ajudar. Então, isso aí ajuda a gente muito, tá? Então, essa curiosidade, é interessante a gente tá trabalhando. Muita seriedade e comprometimento, sim. Sua opinião sobre os Mindfulness, eu vou falar para vocês, tá? Com a pandemia, as escolas não estão recebendo, como podemos fazer? Sou professora de educação infantil, é interessante divulgar para os meus colegas de trabalho e para os pais dos meus alunos? É interessante, gente. Você tem que fazer a divulgação. Todas as pessoas, elas precisam conhecer, tá? Elas precisam saber do seu trabalho. Como que você está trabalhando?
Então, assim, as pessoas mais próximas de você, principalmente, elas precisam saber como que você está trabalhando. Então, assim, se nem quem está próximo ali sabe que você está atuando como psicopedagoga, como que vai ter essa divulgação, né? Então, você pode divulgar sim, você pode falar para os pais, pede indicações, pede para divulgar, tá? Olha, essas técnicas eu não acho interessante de estar assim aplicando. Eu não tenho muito conhecimento, tá? Mas não é uma técnica que eu aplico aí nos meus atendimentos, não, tá bom? É necessário ter um estudo mais profundo sobre elas para saber como trabalhar certinho, tá? E não é uma técnica que eu utilizo. Deixa eu ver aqui o que eu perdi. Com a pandemia, as escolas estão fechadas, não estão recebendo. Como podemos fazer? Online, gente, telefone, então assim, e-mail, tá? Então as escolas elas não estão atendendo ao público, não tá tendo aula presencial, mas as escolas estão funcionando normalmente, assim, né? Tá todo vapor, então a equipe gestora tá trabalhando, então você pode marcar até uma reunião aí, né? Pelo Zoom, uma reunião aí pelo Meet, até mesmo pelo celular, pode estar conversando. Então, use a criatividade, tá bom? Então, assim, eu vejo muito essa questão, assim, quando surge algum imprevisto, da gente poder praticar a criatividade, tá? Nós precisamos ser criativos e precisamos conseguir buscar o nosso melhor, até mesmo nas dificuldades. Ontem eu falei para vocês que a gente aprende mais com o que não dá certo, né? Com o fracasso do que com o que dá certo, tá? Então, a gente precisa aí saber tirar aí algum aprendizado de todas as situações, tá? Então, a gente precisa se reinventar. Então, nós temos aí também agora, nessa prática, né? Os atendimentos online e os atendimentos de forma híbrida, né? A modalidade de educação híbrida. Então, assim, são coisas que a gente precisa de estar estudando, a gente precisa de estar avaliando, né? Então, é um conhecimento a mais que a gente precisa, tá? Mas a questão do atendimento online para quem está começando não é algo que eu indico, tá? A gente precisa de ter essa prática primeiro, presencial, para depois a gente conseguir trabalhar de forma satisfatória no ensino híbrido e online, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se vocês tiverem perguntas, gente, vocês podem estar colocando, tá? Teve um pessoal que pediu aqui para participar, que queria entrar ao vivo. Quem pediu para participar pode apresentar aqui, tá? Se ainda quiser participar, pode chamar aqui pra gente bater o papo, tá bom? É possível atender um autista online? Depende, gente. Depende muito da criança, tá? Então, assim, o atendimento online, ele é o seguinte, totalmente online. Ele flui se você já conhece aí a criança, tá? Então, quando você trabalha assim, que você conhece já a criança, você já fez o processo avaliativo, por exemplo. É muito complicado, a gente não tem como a gente fazer esse processo avaliativo aí com a criança online. Então, a criança, a gente for fazer o processo avaliativo, a gente precisa de estar trabalhando com ela ali lado a lado. A gente precisa de estar perto da criança, a gente precisa de ver as reações, a gente precisa de analisar o ambiente. Então, o processo mesmo de avaliação, eu acho inviável a gente estar fazendo ele online, tá? Então, o atendimento online, ao meu ver, pelo menos na minha prática, eu trabalho com ele mais no processo de intervenção, tá? E isso aí ainda precisa ser analisado com qual criança que a gente vai estar fazendo, tá trabalhando, tá? Então, se a criança, por exemplo, ela é autista, você falou, mas se ela é uma criança que ela tem uma comorbidade com TDAH, não vai funcionar. Se ela é uma criança que ela tem uma dificuldade, por exemplo, na coordenação motora, então não vai funcionar a gente trabalhar com ela online, tá? Então depende do que a gente vai trabalhar, depende do que a criança necessita, tá? Do nível aí
de trabalho de cada criança, por isso que a gente tem aí o processo de avaliação, tá? Que não é recomendável fazer esse processo de avaliação online, né? Então, por exemplo, como que eu vou trabalhar as provas operatórias com a criança com atendimento totalmente online, tá? Isso aí precisa rever muito, tá? Porque os pais, eles costumam interferir um pouco quando é online. Então, a gente precisa de ter um ambiente totalmente reservado, a gente precisa de ter um ambiente adequado ali para a criança, com silêncio, com privacidade, né? Porque a criança, ela precisa de ter esse ambiente de privacidade. Ela age diferente com a gente quando tá só a gente na clínica e quando os pais estão presentes, tá? Então, a gente precisa de saber, de lidar com essa situação. Às vezes, ela tá ali na frente da câmera, a gente tá vendo que ela tá sozinha, mas a porta tá aberta, o pai tá ali do lado, e isso acaba inibindo um pouquinho uma criança e acaba interferindo nos nossos resultados, tá bom? Então, a gente precisa estar dando uma olhada, tá dando uma avaliada, qual criança resolve, qual criança dá pra gente estar fazendo o trabalho online, qual que não dá, tá bom? Isso aí vai influenciar a questão da idade da criança, quais as habilidades que a gente precisa trabalhar, tudo que a gente precisa desenvolver, tá bom? Atendimento com idosos. Você pode falar algo? Olha, atendimentos com idosos, eu nunca fiz atendimento com idoso, tá? Então, eu tenho conhecimentos teóricos, tá? E eu já trabalhei, assim, com idoso, que a minha sogra, ela ela tem Alzheimer, né? E aí eu já fiz alguns trabalhos com ela, mais de estimulação cognitiva, tá? Mas aí depende muito de como tá o cognitivo desse idoso, pra gente tomar cuidado para não estar infantilizando muito. Então, depende muito de como tá o cognitivo. Geralmente, idoso é estimulação cognitiva, memória, né? Algumas habilidades motoras que eles vão perdendo, né? A motricidade fina. Então, são algumas coisas assim que vai trabalhar, que a gente precisa de estar trabalhando, que a gente precisa de estar buscando auxiliar eles aí. E geralmente é o seguinte, então assim, a gente trabalha muito com criança para a gente desenvolver a criança. E a maioria com os idosos, às vezes, não é para desenvolver, é para ele não piorar ali aquele sintoma. Então, é para não perder a habilidade. Então, assim, por exemplo, o Alzheimer vai perdendo aí a questão da memória, tá? Então, a gente vai estar trabalhando a memória, vai fazendo estímulos cognitivos para que não piore, tá? Para que estabeleça, porque se manter no mesmo nível já é um ganho, tá? Então, quando tem alguma doença degenerativa, igual nesse caso, tá? Então, eu vejo muito a questão de trabalhar com os idosos dessa maneira. E a gente precisa seguir alguns protocolos com os idosos também. Então, assim, quem é que buscou o atendimento? A anamnese também não ser feita na frente dos idosos, porque às vezes a família tem algo a falar que não é adequado o idoso ouvir, ou às vezes a família omite alguma coisa por não querer falar ali na frente do idoso, né? Por querer poupar o idoso. Então, a gente precisa de tomar muito esse cuidado. Por mais que seja adulto, né? Que esteja ali, mas a gente precisa ter muito esse cuidado, ter esse sigilo, ter muito carinho aí na hora de estar trabalhando, tanto com o idoso, tanto com a família, tá bom? O que é e como se faz a intervenção? A intervenção, ela é você... Por exemplo, você vai fazer o processo de avaliação, tá? Então, esse processo de avaliação vai ter a sua hipótese diagnóstica, tá? E na sua hipótese diagnóstica, você vai observar o que precisa ser trabalhado com aquela criança, tá? Então, quando há necessidade, você encaminha para outro profissional. Quando não há, quando são só habilidades psicomotoras, que o psicopedagogo mesmo vai resolver, então a gente começa o processo de intervenção. Esse processo é o quê? É você fazer as estimulações adequadas,
para você desenvolver a criança no que ela apresentou dificuldade. Então, você precisa fazer toda a estimulação ali adequada. Então, você vai montar um processo de intervenção. Você não pode fazer atividades aleatórias. Atividades específicas ali para o que aquela criança apresentou, tá? Então, assim, vamos supor que você vai trabalhar com uma criança que tem o espectro autista. Então, assim, o que você trabalha como autista não significa que você vai conseguir trabalhar com o outro. E nem que você trabalha com um vai ser adequado para o outro, tá? Então, é específico. Por isso que a gente monta aí um plano de intervenção. Desculpa, gente. Vou tomar uma água aqui que eu já conversei demais. E então a gente vai montar esse plano individualizado ali de acordo com a necessidade de cada criança, tá bom? E aí não pode ser atividades aleatórias, precisa ser atividades ali pensadas para aquela criança. Muitas vezes a gente confecciona algo para atingir aquele objetivo específico ali, tá? Então, isso aí que é o processo de intervenção, que é o que a gente vai trabalhar com a criança, tá? Então, todo o processo terapêutico ali que a gente vai fazer de estimulação com a criança é o processo de intervenção, tá? A gente avalia, depois do processo de avaliação, vem todo o processo de intervenção, que é para a gente desenvolver as habilidades aí das crianças, tá bom? Fechando aqui, gente, a questão de ter a agenda, né, sempre lotada. Então, a gente precisa de ter, principalmente aí, essa questão bem resolvida aí com os pais, tá? Então, a gente precisa de fazer todo o atendimento adequado, a gente precisa de ter o desenvolvimento aí das crianças, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho como fazer essas crianças aí se desenvolverem. Amanhã eu vou estar fazendo um convite especial aqui para quem estiver ao vivo, tá? Então avisem as amigas de vocês, os amigos psicopedagogos, para estarem aqui ao vivo, porque eu vou estar trabalhando, eu vou estar divulgando aqui para vocês amanhã o treinamento que eu tenho, que é do consultório ativo. E quem estiver ao vivo aqui, aí vai ter algo especial aí para vocês, tá bom? Só para quem estiver ao vivo, tá? Vai ter bônus para vocês. E a aula de amanhã, ela não vai ficar gravada, tá? O tema de amanhã, ela é sobre como a gente fazer as crianças desenvolverem aí no nosso processo de intervenção. Então, a aula de amanhã, ela não vai ficar gravada, não vai ser disponibilizada depois. Ela vai ficar gravada só para quem faz parte, tá, da comunidade aí, que participa comigo, que vai poder ver depois. Quem ainda não faz parte da comunidade, só ao vivo, tá bom? Então, estejam aqui amanhã, divulguem aí pro pessoal. As dúvidas, nós vamos ter um momentinho de tirar dúvidas. Eu acho que teve perguntas aqui, gente, porque vai subindo. Eu não sei se eu respondi de todo mundo, tá? Eu vou colocar a caixinha lá agora no Stories e você podem fazer a pergunta, tá? Se você fez ontem e eu não respondi porque não deu tempo, pode fazer de novo que eu vou responder. E se alguém aqui fez pergunta e eu não vi, eu deixei de responder, você pode fazer a pergunta lá que eu vou responder novamente, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês, todos vocês que participaram comigo aqui até agora. Foi muito esclarecedor, gostei muito de estar aqui com vocês, tá? E aguardo vocês amanhã pra gente estar vendo aí como fazer essas crianças desenvolverem no nosso processo aí de intervenção, tá? No nosso plano de intervenção, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até amanhã, tá? Então, até mais, pessoal!